Salve, salve! Boa tarde, tudo bem? Está começando nossa resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. Eu e o Vitão viemos aqui para bater um papo, falar um pouquinho sobre o que aconteceu no final de semana esportivo da nossa região, que a gente teve de novidade. E a semana que começa badalada num assunto que já é antigo, a venda do estádio Benedito Teixeira, o estádio do América, pela Justiça do Trabalho. Se encerra hoje às 6 da tarde o prazo para quem tiver interesse em adquirir o imóvel, protocolar lá junto à Justiça suas propostas. Lembrando, valor mínimo de 21 milhões de reais. A juíza, a doutora Daniela, ela já despachou nomeando 4 corretores e leiloeiros, né, para poder estar fazendo esse processo de venda direta. E a reportagem nossa, a gente já passou aqui agora no período da tarde ouvindo esse pessoal, e ninguém apareceu por enquanto, né, Vitão? Então o torcedor americano pode ficar tranquilo que não apareceu nenhum interessado para comprar o seu estádio. Agora, os credores, os ex-funcionários, esses vão prorrogar um pouquinho mais o sofrimento. Dos 4 corretores que eu conversei, né, os 4 que são os responsáveis pela venda, um deles, acho que foi o Douglas, até comentou que o tanto que é difícil vender um estádio, assim, cara, num leilão, que ele está vendendo do comercial também e o da Portuguesa, né, ele faz parte de outras vendas de estádio. O tanto que é difícil, cara, por conta, assim, da pessoa que vai comprar, né, que ela vai comprar um pedaço da história de uma cidade. Então tem que ter muito estudo, tem que ter muita avaliação, muito levantamento de terreno, de dados, de marca, o que é viável, o que não é. E é uma coisa que não acaba sendo feito facilmente de uma hora para outra, né? Demanda um estudo, demanda todo um tempo. O leilão, o estádio, ele foi à venda no fim de maio, né? Uhum. Então assim, 2 meses e um pouquinho, em poucos dias para vender. Mas eu achei legal essa fala dele, assim, até para mostrar pra gente que não entende, verdade, né, que não está negociando. Foram 3 meses, né? Ficou 3 meses no período para receber essas propostas. Uma coisa que dificulta muito a venda do estádio é a realidade de que o que você faz naquela área, se você não for montar um time de futebol, você teria que implodir e tirar todo o concreto para montar qualquer empreendimento ali. E isso é muito caro. Isso é muito caro. Todo mundo que a gente conversa e tal, fala assim, isso dá muito trabalho, isso dá muito dinheiro. Praticamente o valor aqui estão pedindo 21 milhões, né? Então a pessoa vai gastar mais uns 10 milhões só para retirar o entulho, para poder usar o terreno. A gente não gostaria de ver isso acontecer, a gente gostaria de ver um América forte, né? Um América que tivesse uma equipe, que tivesse ativos, que conseguisse pagar essa conta trabalhista sem perder o seu único patrimônio hoje, que é o estádio Benedito Teixeira. O América, que já teve a toca do rubro, perdeu por questões de justiça, por dívidas. A parte de cima do Teixeirão também foi a leilão, já foi arrematada, também já não pertence mais ao clube. Tem a parte ali do estádio e agora esse risco, que já não é de hoje, né? Desde 2012 o estádio está penhorado e vem esse processo para leilão, para venda daquela área. Tem até a CPI na Câmara, né, do vereador Jean Dornelas, que está tentando modificar aí o terreno. Na verdade, assim, eles argumentam o fato de a doação ter sido feita pelo município e tem alguns encargos na doação de que o América teria que terminar, senão voltaria para o município. Mas, no despacho, se você acompanhar o processo dessa venda do estádio lá pela doutora Daniela, ela já colocou algumas vezes, ela já desqualificou inclusive a lei do Dorival Lemes, que foi uma lei que foi feita com o intuito de blindar a área, o território, o patrimônio, para que não fosse vendido. Mas ela já desqualificou e já deixou aquilo lá, alegando o seguinte: quando foi passado para o América, foi passado para uso pleno. Então o América tem que responder agora por essas questões trabalhistas, por ser uma questão de prioridade, né, o direito trabalhista. Então vai sim estar à venda, está liberado pela Justiça para quem tiver interesse. E vale o registro também de que a América cada vez mais virando capítulo de política, polícia, né? Só isso. Esporte. O futebol que é bom mesmo, nada. A gente vê por 3 meses no ano. Acabou aquela bagunça de sempre, sem alimento, sem condições de treino, né? Sem condições mínimas para um jogador de futebol. Tudo bem que a gente sabe que a 4ª divisão é complicada. Uhum. Até os times que estão classificados estão sofrendo com isso. Fernandópolis, né? Equipes com salário atrasado. Mas mesmo assim, né, acho que pelo nome que tem o América, o mínimo que tinha que fazer era montar um time decente todo ano, né? Verdade. Bom, paralela a essa briga aí, amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo, que aí já é questão política, né? A briga política que o América vive
da questão do italiano, que foi afastado pelo Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Pedro Batista, por 60 dias. Ele conseguiu uma liminar na justiça para voltar antes, voltou. No entanto, outro processo que rolava em torno dessa eleição, pedido pelo Benedito Teixeira Júnior, que teve a sua chapa impugnada para participar da eleição de 2017, a juíza despachou, mandando que o América faça uma nova eleição em 15 dias. Isso ainda, lógico, tem essa decisão, mas até agora não foi viabilizado nada. E o Conselho Pedro Batista mantém a reunião para amanhã, para estudar e colocar para os conselheiros o resultado da comissão de sindicância, na qual ele acusa o italiano de não ter prestado contas, né, dos 2 últimos anos, né, dos 2 anos que ele está na direção do clube. E, segundo o Pedro Batista, isso já é o suficiente para cassação do italiano do cargo de presidente. O advogado da outra chapa até entrou com um pedido, né, numa petição lá, para que se formasse uma junta, né, se formasse uma comissão pela justiça para a eleição. A justiça nomeia uma comissão independente. Ainda não foi definido se vai ser isso ou não, né? É verdade. Tem comentário aqui na nossa resenha, o Fernando está assistindo, dando boa tarde, a Kedma Rodrigues também, boa tarde, sucesso sempre. O Rafael Rossi também, nosso parceiro de imprensa. A Laide Freitas também está dando boa tarde, o Marcão Lopes, o Sebastião Antônio Pereira está dando boa tarde. O Fernando está falando, a chuva caiu primeiro que o Felipão. Tá vendo só? Todo mundo acreditando que o Felipão não fica no Palmeiras depois de mais uma derrota, né? 3-0 para o Flamengo no final de semana. A gente teve o Campeonato Brasileiro, né? Legal, o Flamengo manteve a liderança, mesmo que o Santos venceu a Chapecoense com um gol contra na noite de sábado. Dormiu na liderança, mas ontem o Flamengo retomou a liderança com 36 pontos. Os 2 times com 36 pontos, diferença no saldo de gols. Corinthians fez o dever de casa, venceu o Atlético Mineiro e já colou ali em 3º lugar, passando. Cara, quem diria o Corinthians 3º colocado Brasileirão? Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então o Palmeiras pode retomar essa 3ª colocação. E passou o São Paulo também e a força do futebol paulista, né? Flamengo, Campeonato Brasileiro e os 4 grandes de São Paulo logo abaixo. Esse Campeonato Brasileiro, para quem é do estado de São Paulo, tá fantástico. Disputa assim, ponto a ponto. Eu não vejo assim nenhum dos 4 despontando na frente como um favorito, talvez o Palmeiras por conta do elenco, mas está num momento abatido e ruim, né, na temporada, não ganha desde a volta da Copa América, mas assim, os 4 com chances, equipes parecidas, acho bem legal assim, a situação que a gente está vendo dos 4 disputando lá as vagas da Libertadores. E só para lembrar que nós nem viramos o turno ainda, né, então tem muita coisa para acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que da era dos pontos corridos está sendo um dos mais disputados, em termos de nenhum time sair muito à frente, de criar aquela gordura, né? E assim, eu acho que a Copa do Brasil está se afunilando também. Acho que a hora que acabar a Copa do Brasil, o Inter deve estar na final, né? Saiu o primeiro jogo, venceu 1-0 o Cruzeiro, mas o Inter também pode chegar nesse bolo, né? Ainda tem futebol para jogar, tem coisa para mostrar ainda, então assim, pode surpreender esse Brasileirão. Bom, vou pedir para o Rony Carvalho mostrar aí para a gente as imagens do jogo do Mirassol. Começou a 2ª fase da Copa Paulista, noite de domingo lá no Maião. Surpreendente essa vitória. Surpreendente, 2-0 para cima do 15 de Piracicaba, que até então tinha perdido apenas uma partida. Detalhe, o Mirassol vem fortalecido, muito fortalecido para essa 2ª fase. Eu não sou reforços ainda na primeira fase, né? O zagueiro Renier, que está aí, o capitão, camisa 4. Além dele, o Cleiton Garcia e o atacante Claudinho, esses 3 tinham chegado ainda na primeira fase. Na semana passada, o Bruno Mota, atacante, o Neto Moura, que é um meia, e o Juninho, atacante, que fez gol. Inclusive, a assessoria de imprensa do Mirassol nem apresentou esse Juninho, viu? Foi surpresa para todo mundo. Foi inscrito na sexta-feira pela relação de inscrição de atletas que a gente tem acesso pela Federação Paulista. Foi para o jogo. Ele que era jogador do Figueirense, da equipe sub-23 do Figueirense, e fez o 2º gol. Mirassol mostra com essa vitória, em cima de um time que fez a 3ª melhor campanha na primeira fase, que vai brigar pelo título. Vai brigar, vai dividir o grupo com o Água Santa e com o Nacional, que empataram 0-0 no primeiro jogo. Já sai na frente, 3 pontos importantes. Vai ter que jogar no Barão de Serra Negra ainda, que é duro pra caramba. Mas lá. Vai ser o último jogo, né? Até lá já dá pra encaminhar a classificação. Já dá pra saber. Tem 2 partidas fora agora, né? Quer dizer, acho que o 2º turno do Mirassol dessa 2ª fase pode ser bom, porque vai fazer 2 partidas em casa e fechar com 15. Mas assim, mostrou aquilo que não vinha mostrando, né? Poder no ataque,
assim, não conseguia converter em gol. Mostrava poder no ataque, mas não convertia em gol. Tinha criação, mas não tinha gols. Não então, quer dizer, só tinha ganhado do Batatais 2 vezes, né? Só fez boas partidas contra o Comercial e Ferroviária e já consegue uma vitória aí que é aquela vitória para dar moral, cara. Aquela pro elenco falar assim, nós temos chance, nós vamos brigar. E acho que essas contratações só mostram que o clube está realmente interessado na competição, né? Porque poderia muito bem usar só jogadores da base, né, do sub-20 já e pensa tudo mais. no laboratório já para o próximo ano, né? Lembrando que tem o Paulistão ano que vem, né? E um título deixaria o Mirassol bem para escolher entre uma vaga em Copa do Brasil ou Série D do Campeonato Brasileiro. Creio que assim como o Novo Horizontino fez, como a Ferroviária fez escolha esse ano, jogar a Série D do Campeonato Brasileiro seria melhor para ter um calendário anual, né? Mas para isso tem que ganhar. A gente teve a surpresa no ano passado, que foi o Votuporanguense, que foi um time que também não fez uma primeira boa fase. Foi se ajeitando. Na segunda fase recebeu reforços e chegou até o título. Então é possível sim pro Mirassol. Mas tem muita gente boa. O próprio Água Santa, que é o adversário de quarta-feira às 3 da tarde lá em Diadema, é um time também que subiu para a Série A, né? É um time que tem condições de chegar assim. E o outro desafio, o outro jogo da chave do Mirassol vai ser contra o Nacional. Agora ele sai 2 fora, quarta contra o Água Santa e no sábado contra o Nacional. E o bom da Copinha, cara, é que assim, todo mundo é nivelado, né? Você vai ter 1, 2 grandes times no máximo. O resto é tudo nivelado, diferente do Paulistão. O Mirassol já entra, já tem 5, 6 favoritos, né? Os 4 grandes, mas... Chega brigando para não cair. Sim. Então, sempre assim. Então já é uma competição que favorece isso, né? Legal. Bezinha, aconteceu Bezinha também no final de semana, né? O Fernandópolis perdeu a invencibilidade aí de muito tempo, né? Não perdia um jogo e acabou sendo derrotado fora de casa lá contra o São José. O legal que tá acontecendo em Fernandópolis é a torcida que pegou o time, né, cara? Fazendo vaquinha, fazendo rifa para ajudar com salário, um bicho para vitória. Acho que esse é o que tá mais legal de acontecer em Fernandópolis. E tem Catanduva também, né? Uma coisa que a gente tem que deixar aqui, eu estou até tentando abrir aqui para ver, mas hoje à tarde tem julgamento do adversário do Fernandópolis, né? O Guarulhos, que escalou um jogador, aliás, ele tinha um jogador no seu grupo que foi substituído alegando depressão, né? E simplesmente 7 dias depois disso, esse jogador foi inscrito pelo Operário de Mato Grosso do Sul e jogou 7 partidas já pelo Campeonato Sul-Mato Grossense. Então o pessoal está pedindo punição aí pro TJD, já que o regulamento fala apenas em caso de lesão com atestado médico o jogador pode ser substituído, né? A gente, fim de semana não foi legal na Bezinha, no grupo 13 o Catanduva perdeu pro Tupã por 2-0, né? O jogo foi lá em Tupã. Francana venceu. O time do Pinho. Venceu por 3-1. Este grupo 13, vamos passar aqui como é que está essa classificação, para ver, a Francana tem 7, o Catanduva ainda segue em segundo com 4 pontos, mas Marília e Tupã tem 3, ou seja, virada de turno e todo mundo com chances, né? E aí, além do Catanduva, o Fernandópolis, que a gente disse, perdeu de 1-0 para o São José, no outro jogo o Guarulhos venceu o Catanduvense por 2-1. Aí, nessa chave, na classificação dessa chave aí, tá o Guarulhos com 5, São José com 5, Fernandópolis 4 e o Catanduvense com 1. Quer dizer, dependendo do resultado do julgamento, pode ter uma mudança aí ainda hoje nesse grupo da BZ. Na verdade, o julgamento acontece hoje à noite, só amanhã que a federação acaba publicando em seu site e corrigindo aí qualquer eventual pontuação dentro da tabela. Vamos falar agora sobre o Troféu Brasil de Atletismo, que a gente teve atleta da região brilhando lá no final de semana. Aqui de Rio Preto, o William Venâncio, né? William Denilson Venâncio, que é da ARPA, tá aí a foto dele, tá no pódio, junto com o Darlan Romani e com o Elton Silva. Ele foi prata, o Darlan Romani foi ouro. E esse é o Altobelli Silva, dos Santos Silva, né? O Altobelli, que é de Catanduva, corre pelo Pinheiros, que foi o clube que venceu o Troféu Brasil no geral. O Altobelli faturou 2 medalhas de ouro. Ele ganhou a prova dos 5.000 metros e a dos 3.000 metros com obstáculos, que é a prova que ele disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro. E nessa prova ele fez em 8 minutos 28 e um quebradinho, conseguiu o índice para o Mundial de Doha, no Catar, que acontece no final de mês agora.
né? Esse índice era de 8,29, então ele conseguiu bater esse índice e vai para o Mundial. Quando eu conversei com ele antes do PAN, ele estava até falando sobre isso, que o PAN era, assim, ele ganhou ouro na prova, né, dos 3.000 obstáculos no Pan-Americano, mas ele estava contando como era diferente fazer uma prova para ganhar medalha e uma prova para fazer o índice, né? Ele falou, cara, a gente vai no PAN, a gente quer ganhar medalha, né, porque é bom para patrocinador, é bom para carreira, né? Aí ele falou, nos outros torneios que a gente tem para conseguir o índice, que legal que ele conseguiu, e lembrando que ele foi ouro também nessa prova aí no PAN de Lima, né? Assim, com muita vantagem para o segundo colocado. É uma potência e uma esperança de medalha para a gente em Tóquio o ano que vem, né? A gente que está tão aí com problemas dentro do esporte em Rio Preto, e na região a gente tendo essas referências é muito importante. A gente até veiculou matéria aqui semana passada de um furto que aconteceu lá na pista de atletismo de Eldorado, que é onde treina o William Venâncio aí, que a gente mostrou na foto, né? É o lugar de treinamento dele, o pessoal invadiu lá, levou cadeira de roda pro pessoal do Paradesporto, onde treina também, entre outros atletas, o Claudinei Batista dos Santos, que é daqui de Rio Preto, ele treina em São Paulo e aqui, também medalhista paralímpico, e foi para o Pan-Americano, Pan-Americano, também conquistou um ouro e uma prata. E em meio a essas notícias ruins, a gente tem esses resultados dos atletas que dá um ânimo, assim, vamos dizer assim, ameniza um pouco dessa tristeza da falta de estrutura que se encontra o futebol, o esporte regional. Futebol também, né? Mas vamos falar o esporte no geral, a gente está falando do atletismo. Fala do esporte em geral porque a gente tem o basquete também, a gente teve no final de semana o basquete jogando e acabou sendo derrotado pela Liga Sorocabana, fora de casa, o time do América daqui. Tem 2 jogos agora para não depender de tropeços da Liga Sorocabana, que está na briga pela essa vaga no playoff agora, tem que vencer um dos jogos que faz, mas ele recebe na quinta-feira o Pinheiros, às 7 horas da noite, e depois, no sábado, 5 da tarde, recebe o São Paulo. São os 2 jogos, né? Os 2 últimos jogos aí para definir a vida do América. O Marininho estava até comentando que o São Paulo tem oscilado muito no Paulista, talvez consiga surpreender aqui, mas é um jogo pro sabadão, 5 da tarde, feriado. Ele até comentou comigo que contra a Franca tava bonito, cara. O ginásio do SESI tava cheio de gente, lotado. Tava empolgado com 2 vitórias Então, cara, né? E é legal, porque assim, a gente está acostumado só futebol, prestigiar o basquete é sempre importante, né? Mas tá encaminhada essa classificação, né? Ainda tem Osasco e Liga Sorocabana, vão se enfrentar ainda. Se der uma vitória do Osasco, aí sim o América já está garantido, né? Verdade. A não ser que o Liga Sorocabana também surpreenda algum outro grande e vença, né? Mas tem de tudo para sim estar nos playoffs, né? Legal, deixa eu ler aqui mais comentários aqui, o Devair Fabrício está dando boa tarde, o Ivan Sabino também, boa tarde pro Ivan, pro Devair. Matheus Camargo, nosso presidente do Vailers, boa tarde, tudo bom para você, presidente? O Ivan diz, quem cai primeiro, o Filipão ou o Cuca? Pessoal. Então, ontem, depois do jogo, vinculou uma notícia de que a diretoria do Palmeiras estaria conversando, estaria assim, internamente preocupada com o Filipão, negando o que aconteceu antes, né? Porque eles na sexta eles deram entrevista garantindo, né, então, dizendo que estava tudo certo. Mas nos grupos de WhatsApp eu recebi, teve colega que já recebeu também, como se fosse o perfil oficial do Palmeiras, uma nota emitida pelo site anunciando a saída do Felipão e do Alexandre Matos. Não é verdade, é fake news, tá? É bom explicar aqui. Então, e assim, acho que o problema ontem foi o abatimento, né, cara? Palmeiras totalmente abatido, sem força, sem poder ofensivo, não chutou uma bola no gol ontem e no segundo tempo contra o Grêmio, né? Foram 45 mais 45, 90 mais 45, 135 minutos sem chutar uma bola no gol, assim, perigosa, né? O Fernando tá falando aqui falando da Copinha, né, que o Sub-23 do Corinthians deu conta de cair na primeira fase dessa Copinha. Na verdade, o Sub-23 acaba sendo um time montado por empresários, né, que colocam jogadores lá para ver se dá vitrine, se descobre algum talento. Porque se fosse para ter virado, já com 23 anos, 22, já estaria no... Pode ter certeza que nenhum vem da base do Corinthians, de sequência de base do Corinthians, né? Foi tudo um time montado aí por empresários. Bom, vou convidar o pessoal, a gente já convidou aí para os jogos de basquete então dessa semana, tem copinha para você acompanhar aí, e acompanhe o nosso site, o Diário da Região, www.diariodaregião.com.br, sobre essas novidades em torno do América, eleição, leilão do estádio. A gente está aqui para isso. Amanhã, lembrando, amanhã tem
o fechamento desse processo de venda do Teixeirão, numa audiência lá no Fórum Trabalhista, às 10 horas da manhã, aqui na Vara do Trabalho de Rio Preto. Então, quem sabe aparece alguém com a mala de dinheiro lá e compra o estádio, paga a dívida e todos os funcionários vão receber o seu dinheiro. E outra coisa que a gente tem que estar de olho também, a gente está acompanhando por aqui, é o julgamento em segunda instância do caso do Rio Preto, tá? A Justiça de Rio Preto anulou a eleição que ocorreu de forma irregular, de acordo com o Estatuto, em 31 de dezembro, né? E o presidente Zé Eduardo Rodrigues entrou como interessado em segundo grau e conseguiu anular essa decisão da Justiça aqui. No entanto, está sendo julgado agora em segunda instância se foi ou não válida essa eleição do Rio Preto, e aí sim a gente vai ter uma decisão se mantém ou não a decisão do magistrado aqui de São José do Rio Preto, anulando e convocando novas eleições para a presidência, para a presidência do Conselho. Veja bem, primeiro se elege uma chapa de conselho e aí depois os conselheiros eleitos elegem um presidente para a diretoria executiva. Em suma, as duas presidências dos dois clubes estão sob júdice. Isso, fato. Que situação, que fase do futebol riopretense. E só lembrando que a gente está no início de setembro, já os clubes mais organizados, mais, vamos dizer, planejados, já começam a definir aqui treinador, já começam a buscar reforços, já pensando no ano que vem. Geralmente se apresentam aí na primeira semana de dezembro, segunda quinzena de novembro, para iniciar a preparação física, para iniciar a montagem da equipe. Então, é preocupante tanto para um quanto para o outro, mais para o Rio Preto, porque a Série A3 ainda tem risco de descenso para a quarta divisão. No caso da quarta divisão, começa depois, né, um pouquinho mais para frente, e não tem risco de descenso, então tem mais tempo o América nessa questão de planejar a equipe. Agora, para o Rio Preto, essa briga política pode custar caro para a equipe, para o torcedor dentro de campo. Certamente vai influenciar na formação da equipe para o ano que vem, né? Porque assim, esse ano foi o centenário, uma vergonha a campanha do Rio Preto, decepcionante, um centenário às moscas, né? Não teve festa, não teve comemoração, não teve nada. Perdeu-se o que dava alegria para o clube nos últimos anos, que foi o futebol feminino, né? Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui para falar que o Juventude aqui de Rio Preto fez parceria com a Ponte Preta, jogou o Campeonato Brasileiro defendendo a Ponte Preta, se livrou do rebaixamento. No Campeonato Paulista está só cumprindo tabela, perdeu para o Corinthians no Teixeirão no final de semana por 3-0, né? E agora tem um último jogo, a última rodada, vai enfrentar a equipe da Ferroviária em Araraquara. Parece que essas partidas da rodada final passou para o dia 11, né? Para quarta-feira, dia 11, porque no final de semana agora vai ter Campeonato Brasileiro. E o Juventude recomeçou um trabalho agora com a sua própria conta, né? Vamos dizer assim, não vai vestir camisa mais do Rio Preto, nem da Ponte Preta, do Realidade Jovem. Está disputando o Paulista Sub-17, né? Para ter a base já para o ano que vem começar uma segunda divisão, né? Ser dono do seu próprio nariz. O Realidade Jovem tem parceria com a Prefeitura de Bálsamo, que cede estádio, para eles mandarem jogos e transporte para os jogos fora da região, né? A gente gostaria de que tivesse aqui em Rio Preto, mas foi lá que eles encontraram esse apoio, então continuam defendendo o Rio Preto nos jogos abertos e regionais ainda, né? E Realidade Jovem ganhou de 5-0 do Noroeste de Bauru. E na disputa do Paulista Sub-17, depois de perder a primeira rodada para a Ferroviária, ontem teve vitória, né? 5-0 em Bauru, né? Uma vitória assim incontestável. A Jéssica estava até falando que o time do Noroeste é um time novo, foi formado há pouco tempo, ainda está começando no esporte, né? Mas que a vitória agradou a ela, porque por conta do futebol que mostrou, as meninas fizeram o que ela pediu. E agora na próxima rodada, domingo, contra a Inter Franca, em Franca, pela terceira rodada, às 3 da tarde. Lembrando que a Jéssica está com a seleção sub-20. Esteve lá agora, né? Esteve uns dias lá com a seleção principal feminina, na integração que a Pia quer fazer, né? Ela e o Jonas estiveram lá. Ela até postou uma foto com a camisa da CBF pela primeira vez. Não é aquela que ela veio na resenha, né? Bom, mas é isso aí. Só antes de encerrar, a gente teve também o time de Rio Preto 3x3 feminino no final de semana, foi vice-campeão do Circuito Paulista, né? Vice-campeão da categoria adulta feminina, né? Perderam para o Corinthians, que tem 4 atletas